Fala, manadias! Bora lá para mais um vídeo do canal. Então, galera, antes de mais nada, eu vou pedindo para vocês deixarem um like no vídeo. Deixa o like no vídeo, que é bastante importante para a divulgação. E se você não for inscrito no canal, clica em inscrever-se, ative o sininho e comece a acompanhar nosso canal, que aqui tem muito mercado da bola. Todas as notícias sobre o futebol brasileiro e mundial também falamos sobre o Cartola FC. Então clica em inscrever-se, se vocês não vão se arrepender. Essa porra desse Galo Campina, sempre quando eu começo a gravar vídeos, esse Galo Campina começa a cantar aí e sempre atrapalha os meus vídeos. Mas vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro 2017 aí. Falar um pouco sobre os clubes favoritos, os clubes que brigarão pelo rebaixamento, tudo na minha opinião. E modéstia à parte, eu entendo um pouco de futebol porque é mais de 7 anos acompanhando os clubes brasileiros, europeus, então tenho experiência para falar sobre esses clubes. O Campeonato Brasileiro 2017 terá início dia 13 de maio de 2015, então se você é cartoleiro, você que acompanha a Cartola, quer saber quando começa o Cartola? Você começará dia 13, assim que começa o Campeonato Brasileiro, automaticamente começará o Cartola FC, mas o Cartola FC abrirá muito antes o mercado, 2 semanas antes, ou uma semana, então, portanto, finalzinho de abril, início de maio, abrirá o mercado do Cartola FC. Você que é cartoleiro está ansioso como eu. Vamos falar sobre a primeira rodada aqui, que terá alguns confrontos bastante equilibrados. Vamos falar aqui sobre Fluminense e Santos, tem o Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Chapecoense, Cruzeiro e São Paulo, Coritiba e Atlético Goianiense, Grêmio versus Botafogo, Bahia e Atlético Paranaense, Ponte Preta e Sport, Avaí e Vitória. Tem alguns confrontos aqui que dá para se destacar desde a primeira rodada pelo equilíbrio aqui das duas equipes, que é o Flamengo e Atlético Mineiro. As duas equipes, na minha opinião, são favoritos para brigar pelo título aí dessa competição. Outro confronto que é equilibrado pelas duas equipes terem um elenco assim bastante forte, brigará por Libertadores, acredito eu, que é o Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro se reforçou aí Thiago Neves e também contratou alguns jogadores, o Caicedo, que é um baita de um zagueiro, e o São Paulo se reforçou com o Lucas Prato, o Elton Neilton, Sidão. São Paulo contratou muito bem o Cícero. Então esse jogo aqui vai ser bastante equilibrado, não dá para apontar favorito, assim como o Flamengo e Atlético Mineiro, que o Flamengo contratou também bastante bem, o Conca, Trauco, Berril, Rômulo. Então esses jogadores acrescentarão bastante para que o Flamengo mantenha um equilíbrio no decorrer desse campeonato e briga pelas principais posições aí do campeonato. Tem alguns times que já começam com um favoritismo na primeira rodada. Na minha opinião, os dois clubes são gigantescos, mas pelo momento não dá para descartar o favoritismo do Palmeiras contra o Vasco. O Palmeiras jogará em casa. O Palmeiras foi uma das equipes que mais contrataram, foi a equipe que mais contratou, na minha opinião, e contratou jogadores de qualidade. Foram ele Felipe Melo, que dará um equilíbrio bastante na defesa e ataque, porque o Felipe Melo, além de marcar bem, ele tem uma saída boa, então dá uma consistência ali no meio. Tem o Keno, que dará velocidade pelos lados do campo, Borra para enfiar a bola para dentro do gol e brigar juntamente com os zagueiros adversários. Tem o Guerra, que foi o melhor jogador da Libertadores e vai articular bastante o meio campo. Tem o Michel Basso, que com a lesão do Moisés ganhará a vaga e vai ajudar bastante. E tem vários jogadores, Rafael Veiga, que também chegou e vem se destacando. Então o Palmeiras é um dos favoritos. Falando aqui dos favoritos, na minha opinião, os favoritos, eu vou citar 5 ou 6. Flamengo é um favorito, Atlético Mineiro é outro favorito, Palmeiras é favorito, São Paulo é favorito para brigar pelo título. Eu tô falando, favorito para ser campeão. Essas equipes são bastante favoritas. O Santos não dá para descartar o favoritismo, pois foi vice-campeão da temporada passada
Então, na minha opinião, essas equipes brigarão por Libertadores e, consequentemente, o título nacional. Outras equipes, na minha opinião, vão ficar no meio da tabela ou em sétimo, brigando pela última vaga da Libertadores. Então, o Corinthians, infelizmente, eu não queria falar isso, mas o Corinthians, na minha opinião, com esse time aqui, não vai brigar pelo título e muito menos pela vaga direta na Libertadores. Acredito eu que possa brigar pela pré-Libertadores por aí, já que o Corinthians não se reforçou tão bem, trouxe o Jô, que na minha opinião não é jogador de nível de Corinthians, trouxe o Casim também, trouxe alguns jogadores só para comporem elenco. Melhor contratação foi o Jadson, que foi uma das melhores contratações do futebol brasileiro em 2017. O Jadson é um baita jogador, ainda tem muito que render com a camisa do Corinthians, mas na minha opinião o Corinthians com esse elenco não brigará pelo título nacional. Infelizmente, eu não queria dizer isso, eu sou torcedor do Palmeiras, mas o Corinthians é um grande rival, a grandeza do Corinthians, então o Corinthians sempre merece estar brigando pelos títulos aí que disputa. Outro time que brigará por Libertadores, na minha opinião, o Grêmio. O Grêmio é sempre assim, o Grêmio não tem um time tão forte, mas a defesa é o diferencial dessa equipe, com o Pedro Jeromel e um baita de um goleiro que é o Marcelo Groi. O Grêmio, as defesas do Grêmio há mais de 5 anos sempre são entre uma das melhores do campeonato. Então o Grêmio, acredito eu, que vai brigar pela uma vaguinha aí na Libertadores por causa da defesa ser consistente no Campeonato Brasileiro. Então bate no jogador que é o Luan. Tomara que o Grêmio não venda, porque se vender o Luan, perderá 90% do poder ofensivo da equipe. Então o Grêmio tem que manter o Luan, que brigará pelo menos pela Libertadores aí. O Botafogo se reforçou bastante bem com o Montijo, que é um baita de jogador aí. Manteve a equipe do ano passado, que teve uma campanha impecável no retorno, no segundo turno do ano passado. Tem seu meio articulador, Camilo e Montijo. Caraca, que meio é esse, hein, velho? Um baita do meio, mas o Botafogo tem muito que melhorar, contratar algum atacante lá para meter a bola para dentro do gol, porque os dois meios articuladores vão fazer com que a bola chegue no ataque, mas para a bola entrar no gol tem que ter um atacante matador, então o Botafogo tem que se reforçar no ataque. Vamos falar agora do Vasco, o Vascão aí, o Vasco da Colina, contratou o Luiz Fabiano, contratou agora há pouco o Luiz Fabiano. Tô gravando esse vídeo aí dia 20, dia 21, eu acho que é dia 21 de fevereiro. Contratou o Luiz Fabiano, tem um Nenê que dupla, hein? Luiz Fabiano e Nenê que participa de mais de 60% dos gols do Vasco. E o Vasco com o Luiz Fabiano, acredito que fará bastante gols, principalmente com a assistência aí do Nenê. Nenê, eu vou escalar ele várias vezes no meu time do Cartola, com certeza. Outro time que eu vou falar agora é do Fluminense. O Fluminense contratou alguns jogadores bons, o Orejuela, que é um baita jogador. A saída de bola desse cara é impecável, véio. Ele é um volante clássico que joga de cabeça erguida, uma saída impecável, erra poucos passes. Então o Sonoza, que é um baita de jogador veloz, articulador, e dará muito certo ao lado do Gustavo Scarpa. Então o Fluminense brigará pelo meio da tabela, na minha opinião. Os times que brigarão para não cair, acredito eu, que são Avaí, Ponte Preta, Bahia, Coritiba, Atlético Goianiense. O Sport e Vitória, na minha opinião, vão brigar pelas últimas colocações, mas não vão cair, porque o Vitória, principalmente, contratou muito bem. Já o Sport manteve seu principal jogador, que foi o Diego Souza. E a Chapecoense, tomara que a Chapecoense não caia. Eu tô torcendo para a Chapecoense não cair, mas é complicado, porque reformulou a equipe completa, teve uma repercussão muito grande, fazendo com que os clubes grandes cedessem jogadores emprestados, mas o que vai afetar bastante a Chapecoense nesse decorrer desse campeonato é o entrosamento. Espero que esse campeonato estadual sirva como teste para a Chapecoense entrosar a equipe e achar a melhor equipe
para disputar o Campeonato Brasileiro e não cair. Se Deus quiser, não vai cair, porque a Chapecoense desde 2012, se eu não me engano, que subiu para a Série A e não cai. Então é uma equipe guerreira que toda a torcida brasileira ama. Então força, Chape! Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo, um forte abraço, valeu. Eu tô rouco porque eu estava gritando aqui porque esse galo de Campina não para de cantar, por isso que eu tenho que falar alto, senão minha voz sai baixo e já ele cantando sai alto, é isso.